Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. O futebol é um esporte único porque é o mais popular e não exige muitos recursos para qualquer cidadão praticar. Se você quiser, basta uma bola e um pequeno espaço para isso. Uma, duas, três, até uma infinidade de pessoas podem se divertir. Desde um racha, um golzinho, uma linha de passe, uma pelada, até um torneio organizado faz a alegria dos amadores desse esporte. É um jogo que oferece aos cidadãos uma grande quantidade de opções, desde tentar praticá-lo com certa qualidade até a oportunidade de torcer por quem o pratica amadorística ou profissionalmente. E todo mundo pode ter seu time de preferência, o chamado time do coração. E o futebol, assim como a política, desperta no ser humano os instintos mais primitivos. O futebol faz o torcedor agir irracionalmente. Tudo porque basta uma, duas, três ou mais derrotas, uma, duas, três ou mais quedas para uma divisão inferior, ou uma, duas, três ou mais humilhações diante dos adversários para torná-lo irracional, violento, burro, egoísta e intransigente. Mesmo um clube como o Vasco, com um histórico de defesa dos mais belos sentimentos humanos, como a solidariedade, a equidade, o respeito, possui torcedores e dirigentes capazes de desprezar essas emoções, se transformando em agentes produtores de brutalidade e desumanidade contra seus semelhantes, renunciando ao efeito que a imagem da Cruz de Malta tem sobre seu caráter. Por ter sido fundado por um grupo mesclado de imigrantes da terra-mãe, de onde nem sempre foi filho amado, e que nunca recusou adeptos por conta de sua situação financeira humilde e pelo fato de ter iniciado sua caminhada com a fé de quem um dia iria conquistar vitórias, se consolidando no cenário desportivo local, o Vasco tinha esperança de crescer sem renunciar a seus princípios. E o Vasco é hoje um desses times que congrega milhões de torcedores. A maioria, repito, por causa da identificação com os princípios de seus fundadores e por sua bela história, como o respeito pela diversidade. Mas, e até por isso, seus torcedores são subestimados por aqueles que preferem não enxergar a origem humilde e trabalhadora de seus afiliados. Eram muitos os portugueses e brasileiros, na sua maioria com poucos recursos, ironizados em caricaturas como os burros sem rabo do Rio, que faziam carreto com seus carrinhos de mão pelas ruas, que torciam e às vezes competiam pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas essa denominação pejorativa nunca os afetou e nem diminuiu seu amor próprio e, consequentemente, sua fidelidade ao Clube da Cruz de Malta. Por isso, hoje e sempre, uma vez Vasco, sempre Vasco. Muitas pessoas dizem que a famosa frase "enquanto existir um coração infantil, o Vasco será imortal" foi dita pelo ex-presidente Ciro Aranha. Outras dizem que ela foi uma criação de um indivíduo de nome Américo Oliveira Castiço para um concurso de slogans promovido pelo Departamento Infanto-Juvenil do Vasco em 1958. Pela matéria que saiu no Jornal dos Esportes do Rio e existente na Biblioteca Nacional, prefiro acreditar que o dono foi e a promoção foi do nosso querido ex-presidente. Mas independentemente de seu autor, esse é mais um dos legados baseados nos princípios de nossos fundadores, que devem ser preservados e seguir direcionando nossos interesses como torcedores da instituição Vasco da Gama. Por isso, com relação ao que está acontecendo com o nosso clube, por conta da briga entre a Vasco SAF, a 777 e o clube associativo, devemos ter cautela e tirar conclusões baseadas em informações verídicas, sem sermos enrolados por pessoas que usam, inclusive, as redes sociais para ganhar apoiadores. Muita gente pode estar usando politicamente essa rusga com intenções pessoais,
pois me parece que nunca vai terminar no clube essa briga entre egos e interesses, de onde podem surgir as mais diversas narrativas. Será verdade que existe uma investigação particular que já emitiu um relatório preliminar vazado para a imprensa sem conhecimento da outra parte, mesmo que não tenha sido oficialmente iniciado o processo de arbitragem previsto em contrato para resolver o confronto? Também, segundo a imprensa, é verdade que a 777 descumpriu cláusulas contratuais que podem dar causa ao rompimento do acordo? Mas será que o jornalismo corrompido do Brasil e seus puxadinhos, como alguns youtubers ou militantes de redes sociais, têm acesso ao que corre em sigilo na justiça? Isso eu duvido. Ou não? Caramba, para não dizer que essas coisas ruins só acontecem com o Vasco, por um acaso tive curiosidade de assistir um vídeo de um conhecido jornalista tricolor que desancou o pau sobre o treinador e sobre o presidente do Fluminense. Era um desses vídeos que o YouTube coloca como de interesse do usuário simplesmente porque eu gosto e falo sobre futebol. Coisas do algoritmo da rede social do Google. Ele, como jornalista, com canal nas redes sociais, foi incisivo e bastante agressivo porque o clube que cobre, assim como o Vasco, não está bem no Campeonato Brasileiro. E o modo de operação parece ser padrão e o mesmo da maioria dos jornalistas e youtubers vascaínos. Nada presta, o seu treinador não vale nada e seu presidente é um ser abjeto. E seus jogadores, de uma hora para outra, não valem nada. E não estou entrando no mérito da sua opinião, afinal não sou tricolor e nem me interessa entender seus argumentos. Mas me chamou a atenção o fato de que as pessoas, independentemente da preferência clubística, parecem agir de forma pessoal e obstinada no sentido de destruir a reputação de outra pessoa para justificar o resultado ruim de seu clube. Ele argumenta, na sua lógica oportunista e com base em seu passado, que a situação de seu clube de coração lhe dá, por si só, razão de ofender outro ser humano. Afinal, ele é um jornalista e tem esse direito, e ponto final. Mas não é isso. Isso não deveria ser assim. Por isso, sempre advirto meus inscritos que ninguém tem o direito de usar um instrumento como a internet para agredir outra pessoa. Por isso, os usuários das redes sociais precisam entender e admitir que a informação deve ser verificada, autenticada quanto à sua veracidade. Caso contrário, ela pode ser simplesmente uma narrativa, que é a opinião que o relator quer transformar em verdade. Por isso, afirmo constantemente que o que faço aqui é dar minha opinião sobre uma matéria, cabendo ao inscrito concordar ou não com ela. Falo isso porque é comum que as pessoas queiram transformar sua narrativa em verdade. Quando seu clube está bem na tabela, as informações são sempre boas, como se nada de ruim acontecesse. Nosso rival, por exemplo, navega em mares serenos há muito tempo, enquanto nós nem conseguimos manter o pescoço fora d'água. E agora, com o retrospecto ruim, ninguém mais presta no Vasco. E de tal forma que a maioria dos influenciadores, jornalistas, opositores e torcedores desejam aos jogadores, dirigentes, treinadores e qualquer um que esteja ou estivera vinculado ao futebol vascaíno as piores sensações do mundo. Isso me deixa impressionado e com a sensação de que se tivessem oportunidade de ofendê-las, seja por palavras, seja por ações, o fariam. Assisti o jogo entre a Bélgica e a Romênia pela Eurocopa com vitória dos Diabos Vermelhos por 2-0. Foi um belo jogo, mas o que mais me chamou a atenção foi um lance do primeiro tempo em que o craque De Bruyne da Bélgica perde um gol quando, ao invés de chutar com força para o gol, praticamente atrasa a bola para o goleiro romeno. Nessa hora me passou pela cabeça qual seria a reação dos torcedores do Vasco, principalmente os de torcida organizada, onde a união faz a força, quando presenciassem o bizonho chute do De Bruyne.
Pois é, eu sei muito o que eles estão acostumados a fazer: xingar e humilhar o jogador, principalmente se ele não tiver um bom retrospecto. Pois é, e não é que no final do jogo ele faz o segundo gol da Bélgica se esticando todo para tirar a bola do alcance do zagueiro e do goleiro adversário? Será que um jogador do Vasco, xingado e humilhado em campo, teria confiança e boa cabeça para agir assim? Ou, com medo de mais vaias, preferiria não arriscar uma jogada mais difícil? Sei que os jogadores do Vasco não são os melhores do mundo, mas não são os piores, e sempre estarei torcendo por eles enquanto estiverem vestindo a Cruz de Malta. Por isso as organizadas foram brilhantes quando fizeram a campanha para que a torcida não fosse ao jogo do Vasco contra o São Paulo. Isso fez o time entrar em campo sem a pressão de um caldeirão lotado, o que resultou numa goleada contra o adversário e de virada. E inclusive deu oportunidade para que 3 jogadores da base atuassem sem muita cobrança. Mesmo que sem querer, me cabe agradecer a esses truculentos e mal educados torcedores pela atitude. É uma ironia, não? É uma ironia. E é incrível como no Vasco a história é escrita ou narrada segundo a segundo e deveria ser classificada como diário e não biografia, composta de enredos, tramas e intrigas. E como acabei de dizer, dito e feito, acaba de ser divulgado no dia 21 de junho mais um capítulo diário que não merece constar em nossa história. Mal educados e grosseiros torcedores organizados do Vasco, diferentes daqueles humildes trabalhadores do início do século passado que não tiveram oportunidade de frequentar bancos de escola, confrontaram os atletas e dirigentes, inclusive o presidente do clube, proferindo palavras desagradáveis. Por mais ordinário que seja o vocabulário admitido em nossas escolas, ninguém merece ouvir tais ofensas. Com certeza, nossos fundadores, seus seguidores e torcedores não usavam esses termos para adjetivar derrotas. E ainda existem algumas pessoas que acham que isso deve ter um efeito benéfico. Eu acho que protestos civilizados são melhores do que violência e ofensas morais. Mas tem gente que diz que o ambiente do futebol é assim mesmo. Eu discordo e acho que evoluir intelectualmente é sempre melhor. Infelizmente, isso parece ser um sinal dos tempos atuais e, lamentavelmente, pode significar o fim dos tempos. Bom, tristemente, só me cabe desejar tempos melhores para os amigos, torcedores e sócios do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas, enquanto ainda podemos desejá-las.